novamente juntos para o estudo do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 4. O drama da obsessão na infância. Logo que foi possível, acorremos à casa paroquial onde residia Mauro, a fim de acompanharmos o seu despertar no corpo físico. O jovem teve dificuldade de reassumir as funções mentais coordenadas. Terrível torpor assomara-lhe a consciência, dificultando-lhe o raciocínio lúcido. Dores musculares mortificaram-no, espalhadas por todo o corpo, enquanto expressiva debilidade orgânica se lhe apresentava dominadora. Exalava fluidos deletérios através da expiração, ao tempo em que se encontrava envolvido nos chakras coronário, cerebral e genésico por densa energia que se evolava pastosa a princípio, esvanecendo-se paulatinamente. Quase cambaleante, buscou a ducha com água fria. Banhou-se, tentando recuperar-se, o que deu certo modo, conseguiu parcialmente. Logo após, sentando-se na cama, começou a refletir e coordenar as ideias que lhe faziam à memória as terríveis lembranças das cenas bestiais da noite que passou a considerar como registros do inconsciente sobre algo terrível que não conseguia compreender plenamente. O pesadelo assustou-o, quase o levando a um choque nervoso, por identificar a perigosa trilha que percorria, conduzindo-o a delírios exorbitantes, qual o vivenciado fazia pouco. Com muita dificuldade começou a orar. A prece era formulada em gritos interiores de desespero, entre abjugatórias e pedidos de socorro aos céus. Interrogava-se aturdido. Que me estaria acontecendo? Os devaneios e atos reprocháveis estão me conduzindo à loucura? Estarei sendo vítima de uma trama demoníaca? Quando irei parar no resvaladouro do crime hediondo que vivo praticando? Ante a reflexão, recordou-se do ser perverso que o julgara, arrastando-o para o baú de misérias morais, e sentiu-se mais indisposto. A figura estranha e cruel retornou-lhe à memória, aparvalhante, como se lhe comandasse a mente em desalinho, com um poder sobre-humano ao qual não se podia furtar. O medo assenhoreou-lhe dos sentimentos e as lágrimas banharam-lhe o rosto desfigurado e pálido. Só então pôde orar com mais serenidade, beneficiando-se do refrigério da prece. Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. O ambiente psíquico do quarto, possivelmente, em razão das emanações habituais do residente vinculado aos desejos mórbidos, era deplorável. Entidades ociosas e viciadas ali permaneciam, umas em atitude de vigilância, enquanto outras se apresentavam como parasitas que se nutriam dos vibriões mentais e das formas pensamento exteriorizadas pelo paciente infeliz. Algo aturdido, em processo de recuperação, dirigiu-se ao refeitório para o desjejum. Permanecendo na habitação empestada pelas ondas sucessivas de baixo teor vibratório, Anacleto convidou-nos a um trabalho de asepsia psíquica, a fim de que a ingestão continuada da psicosfera doentia, que sempre afetava mais o paciente, fosse modificada, diminuindo-lhe o transtorno emocional. Concentrando-se silenciosamente, o mentor exorou o auxílio divino, no que acompanhei incontinente, transformando-se a pouco e pouco em um dímeno emissor de ondas vigorosas e luminosas que se exteriorizaram, diluindo as construções fluídicas perniciosas, afastando as entidades viciosas que ali se homiziavam, se escondiam. As operações prolongaram-se por alguns minutos, enquanto podíamos ouvir os gritos e blasfêmias dos infelizes que eram expulsos pelas ondas mentais direcionadas pelo pensamento do nobre espírito. Ao terminar, tomando contato com o recinto, tive a impressão de que me encontrava em outro lugar, no qual o sol entrava gentil, completando a asepsia com seus raios luminosos benéficos. Acompanhemos o nosso amigo, propôs o trabalhador do bem. Mauro havia terminado a refeição frugal, sem haver superado totalmente o mal-estar que o acometia.
A mente continuava tomada por interrogações perturbadoras. O peito arfava sob peculiar fardo de sentimentos desencontrados e a consciência de culpa acoimava-o sem piedade. Cabia-lhe seguir ao educandário, onde lecionava as crianças. Normalmente, o pedófilo, a fim de ocultar os seus conflitos e tormentos sexuais, procurava atividades respeitáveis que o punham em contato com as suas futuras vítimas, de forma que não provocarem suspeitas em torno do seu comportamento. A própria perturbação tornara-os muito hábeis na arte da dissimulação, apresentando-os como pessoas gentis e dedicadas, compreensivas e bondosas, que conquistam os incautos. A camuflagem abre-lhe as possibilidades para os intentos infelizes, que quase sempre se coroam de êxito temporário. Por outro lado, os pais invigilantes permitem que os seus filhos relacionam-se com adultos desconhecidos, demasiadamente generosos, permitindo-lhes convivência não acompanhada, que resulta em descalabro e perturbação. Isso quando alguns dos genitores igualmente desequilibrados não se fazem de exploradores perversos da prole, ou seja, dos filhos, que submetem aos caprichos degenerados da sua personalidade psicopata. Há muito ainda para aprender, debater e vigiar em torno dos relacionamentos de adultos malvados com crianças inocentes e desprevenidas. Chegando à escola, alguns colegas notaram a palidez quase moral do professor. Comentaram-na, havendo recebido explicação de distúrbio gástrico que justificava o estado de indisposição assinalado. A alacridade infantil, a movimentação dos adultos na direção das salas de aula, produziram peculiar sensação no sacerdote, que se sentiu estimulado, mudando de atitude mental e de disposição orgânica. Parecia alimentar-se da vibração musical e da presença da infância. Era um dia fascinante de luz e tudo respirava alegria. A natureza em festa, a algazarra das crianças, renovavam as forças debilitadas do jovem sacerdote. Subitamente, porém, se lhe instignou o júbilo ante a chegada de um menino de 8 anos, aproximadamente, que lhe cercou, sorridente e inundado de encantamento. A mente de Mauro recuou à própria infância e foi assaltada pela presença grosseira do pai, que o acariciava e abusava da sua inocência há algum tempo. Sem poder fugir às cenas interiores que o afligiam, desencadeadas pelo pequeno, que lhe tocou a mão, beijando-a carinhosamente. Ele se reviu no flagício que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca. Ou seja, o pobre sacerdote também foi abusado pelo pai. Isso é muito sintomático. Isso é muito marcado pelos estudos psicológicos. Uma criança que foi abusada tem a tendência de se tornar um abusador. Muito triste. Continuando. Sem nada a perceber, o jovenzinho dizia-lhe palavras de ternura e de alegria por havê-lo reencontrado, o que mais o afligia, pois que os clichês mentais perversos eram liberados ante esses estímulos, levando-o quase a um transtorno emocional. Tentando manter-se equilibrado, soltou a mão do pequeno e sorriu canhestramente, pedindo-lhe que o procurasse em outro momento, durante o intervalo para a merenda. A criança disparou em direção a outro grupo infantil, enquanto ele buscou abrigo sob generosa copa de árvore para recobrar a serenidade. No entanto, a imagem do pai continuou assaltando-o e um estranho sentimento de ódio dominou-o por completo. Conjecturou interiormente que fora o inditoso genitor quem o iniciara no tormento sexual, que ora se lhe transformara em cravo perfurante nas carnes da alma, revolvendo-lhe quase sem cessar, levando-o ao não ignorado crime a que se entregava em busca de prazeres da sensualidade pervertida. Ademais, pensava que era o caminho para a alucinação, porque sempre saía das infelizes experiências sem alegria, dominado pela culpa, exaurido de energias valiosas que tinha dificuldade em recuperar. Ignorando totalmente a parasitose da obsessão, de que também era vítima, não podia raciocinar com clareza e encontrar uma explicação capaz de acalmá-lo, acreditando-se ser um verdadeiro monstro face do descalabro a que se entregava.
Neste comenos, o irmão Anacleto aproximou-se-lhe e aplicou-lhe energias restauradoras do equilíbrio, considerando que naquele momento as suas eram disposições de luta e renovação em busca do equilíbrio perdido. Sentindo-se renovar, respirou aliviado, adentrou-se no educandário. Saudado cordialmente pelos colegas de magistério, não mais deixava transparecer o conflito em que se debatia minutos antes. Continuamos naquele recinto e, como era a primeira vez que tinha oportunidade de encontrar-me em uma escola para crianças, pude observar que todas eram acompanhadas por espíritos, algumas felizes e não poucas por entidades cruéis, que desde cedo intentavam perturbá-las, vinculando-se-lhes psiquicamente. Diversas podiam situar-se no diagnóstico de obsediadas. Tão estreito já era o conúbio mental entre o desencarnado e elas, que não pude sopitar o interesse de aprender mais, interrogando o caro mentor, que me observava com serenidade. Sabemos que a criança é sempre um espírito velho, que conduz muitas experiências evolutivas, embora a forma em que se apresente. Não obstante, nesse período da infância, sempre recebe maior apoio, a fim de que não haja prejuízos e impedimentos ao processo reencarnacionista que está empreendendo. Como se explicam, então, os processos obsessivos que ora defrontamos? Com sua cordial bondade, o orientador não se fez de rogado. Logo, esclarecendo: não ignorássemos que a misericórdia de Deus está presente em toda a criação, e não seria o ser humano quem marcharia sem a necessária proteção para alcançar a meta que busca no seu desenvolvimento intelecto-moral. Todavia, sabemos também que muitos processos de obsessão têm o seu início fora do corpo físico, quando os calcetas rebeldes e criminosos viciados reencontram suas vítimas no além-túmulo, que lhes imantam nos entames infelizes e de resultados graves em diversas formas de obsessões. A obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Ou seja, a obsessão na infância começa antes do encarne dessa criança. Ela já está vinculada a esse obsessor. Continuando, sem impedir o processo da reencarnação, essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, e na vida social saudável entre os coleguinhas. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obstrução do raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm as suas nascentes na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos, todos eles. Olhando em derredor, enquanto não se iniciavam as aulas, apontou uma menina loura de olhos claros, cabelos encaracolados, com mais ou menos 7 anos, que gritava, agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase aplicando-lhe golpes físicos. Parcialmente fora de si, foi retirada da cena chocante pela professora, que neste momento chegava, e repreendendo-a, conduziu-a para dentro da sala. Dando curso à explicação, Anacleto continuou. Aí está um exemplo. A pequenina, como podemos observar, é uma obsessa. No lar é tida como recalcitrante e teimosa, não obstante os castigos físicos que lhe aplicam os pais, desinformados e confusos, por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperam com imenso carinho e os decepciona. Consultado um psicólogo, o mesmo anotara distúrbios de comportamento, que vem tentando solucionar, sem penetrar na causa dos mesmos, que lhe escapam por falta de conhecimento dessa parasitose espiritual. No curso em que o processo vem recebendo atendimento, dar-se-á que no futuro essa criança seja candidata a terapias muito violentas e inócuas, em grande parte, em razão das mesmas alcançarem somente os efeitos, não erradicando a causa central. Os fármacos, ou seja, os medicamentos, os neurolépticos, conseguem muitas vezes auxiliar os neurônios na execução das sinapses, bloqueando as interferências espirituais, porém por pouco tempo.
E não terá ela, voltei a interrogar, proteção do seu anjo da guarda, que contribua para impossibilitar a obsessão? É certo que sim, respondeu o gentil. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves, e a misericórdia divina já vem amparando-a, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. O processo que se desenvolve sob as bênçãos da lei de causa e efeito culminará quando, certamente, a maternidade trouxer o adversário aos braços da sua antiga inimiga, selando com amor os propósitos para futuros conúbios de felicidade. Ninguém caminha sós. Por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para as regiões mais infelizes em que se situa nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico, dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre as suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. Procurando esclarecer-me mais em torno do drama da obsessão na infância, o benfeitor elucidou. Inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que renasce com as marcas correspondentes no perispírito que se encarrega de imprimir as deficiências que lhes são necessárias para o refazimento. Outros sim, aqueles que padeceram das suas mãos cruéis acompanham-no, dificultando-lhe a recuperação, gerando situações críticas e muito dolorosas, ameaçando com impropérios, vibrações deletérias que não sabe decodificar, mas registra nas telas mentais, fugindo da realidade aparente para o seu mundo de sombras. Isso quando não se torna agressivo, intempestivo, silencioso e rude. Calou-se por um pouco, logo dando prosseguimento às informações. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Assim sendo, quando algum deles apresenta na infância a parasitose obsessiva, os seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para auxiliarem, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições dessa natureza. Desesperam-se com facilidade, aplicam castigos físicos e morais injustificáveis ao paciente infantil, agravando mais a questão pelos resíduos que ficam nos sentimentos prejudicados, especialmente o ressentimento, o ódio, a antipatia, a consciência de injustiça de que foram objeto. À medida que atingem a maturidade, a idade adulta, adicionam a esses transtornos íntimos a mágoa contra a sociedade que não lhes soube respeitar as aflições e mais as aguçaram com rejeições críticas ásperas e desprezo. A obsessão na infância é um capítulo muito expressivo para integrar a relação das psicopatogênese e dos distúrbios de comportamento e mentais, necessitando urgente atendimento especializado, desse modo facultando oportunidades para a recuperação do paciente, para a sua saúde, para o ressarcimento de seus débitos através do bem que poderá fazer, ao invés do sofrimento que experimenta. Logo após refletir, adicionou uma infeliz conclusão. Logo após refletir, somou infeliz conclusão. Quando luzir na humanidade o conhecimento espírita e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas desde os primeiros sintomas, muitos transtornos infanto-juvenis serão evitados, graças às terapias preventivas ou minimizados mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. No caso em tela, a terapeuta bioenergética, a sua participação nas aulas de orientação evangélica sob a luz do pensamento espírita é a água magnetizada, é a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos pais, libertá-la-iam das influências perniciosas, auxiliando-o a ter um desenvolvimento normal. Concomitantemente, porque em ambiente propício, os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desafeto ao tratamento espiritual desobsessivo, alterando completamente o quadro em questão.
É claro que os débitos pela pessoa contraído em relação às leis cósmicas não ficariam sem a devida liquidação, mudando somente os processos liberativos, já que o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, como bem esclareceu Jesus, no psicoterapeuta por excelência. Como o amor libera o pecado, todo o bem que viesse a realizar através da saúde comportamental e psíquica se lhe transformaria em recurso terapêutico, liquidando as dívidas e compromissos infelizes que lhe pesam na economia da evolução. Quando o instrutor silenciou, repassei mensalmente alguns casos de crianças neuróticas, autistas, com distúrbios neurológicos, superativas que houvera conhecido na Terra e algumas que atendera particularmente suspeitando da presença de entidades perturbadoras que as afligiam ou pioravam seu quadro orgânico, agora constatando que a epidemia da obsessão ninguém poupa em período algum na existência física, ou mesmo após a desencarnação. Desde que haja tomadas receptivas, que são os desacatos às leis divinas, sempre existirão plugs para que eles fixarem, produzindo ligações doentias e desgastantes da obsessão. Permanecemos algum tempo na escola, acompanhando as atividades educacionais que ali se realizavam, quando o vigilante instrutor convidou-me a segui-lo em direção à sala de Mauro. Meus amigos, o saber nos liberta. Temos uma visão diferente de toda a situação. Por hoje ficamos por aqui e aguardo todos na sequência do nosso estudo.